Mas a gente segue adiante aqui, pessoal, porque o Morning Show, o show tem que continuar e vai continuar com vocês aqui nos assistindo, 11 horas e 44 minutos. Olha só, até mesmo os adolescentes, pessoal, não estão conseguindo lidar da melhor maneira possível com os problemas da vida que todo mundo tem, né? E dessa vez foi a Rafa Justus, filha do Roberto Justus, né, e da Ticiane Pinheiro, que fez um forte desabafo nas redes sociais e acabou gerando uma reflexão que a gente vai propor já aqui no programa. Vamos conferir. Eu não estou dando conta. Em algum momento da vida, todo ser humano já precisou lidar com essa frase em diferentes circunstâncias, seja em trabalho, estudos, família, relacionamentos em geral e até mesmo saúde física e mental. E conforme o tempo vai passando, as responsabilidades se acumulam, as demandas sobre você te sobrecarregam, a exaustão chega e esse sentimento de insuficiência toma conta de você. Não dar conta de tudo é normal. Aliás, nós somos seres humanos e não máquinas. E nós não fomos programados. A nossa vida não veio com um manual. Nós estamos vivendo ela pela primeira vez. Meus amigos, que a gente vive numa era hiperconectada, todo mundo já sabe, dá aquela impressão que talvez a gente esteja fazendo mais do que a gente realmente está fazendo e acaba gerando todos esses problemas. Eu tenho aqui o prazer de anunciar o neurocomunicador do Brasil, o professor William Borghetti, sempre agregando demais aqui na bancada do Morning Show. Beleza, mestre? Beleza. Firme e forte? Sempre. É com a tua presença aqui que eu quero propor algumas perguntas. Afinal de contas, por que os jovens, como a Rafa Justus, estão passando por tantos problemas? Será que realmente são problemas ou realmente estão ali com o famoso mimimi em algum grau? Que problemas são esses também? Eu acho que ninguém melhor que o professor William Borghetti, tem sempre um pulso preciso aí da juventude brasileira e dos anseios e ansiedades. Afinal de contas, o que está acontecendo com os nossos adolescentes, professor? Bom, a gente precisa lembrar que saúde mental é uma coisa que precisa ser cuidada de todas as idades e todas as classes sociais de todo mundo, porque também se tem uma ideia assim, porque a menina é herdeira, ela não vai ter nenhum problema de saúde mental, ela tem tudo na mão. Então, assim, todo mundo tem, e a gente tem uma cultura no Brasil que felizmente vem mudando nos últimos anos, mas gerações assim, vamos falar, pessoas com 30 a mais, quando você fala para procurar um psicólogo só para ver como está a vida, não vou no psicólogo, não estou com problema, não estou doido para ir no psicólogo, né? Então, assim, realmente a geração Z, ou a geração alfa, né, que ela já está ali já no final da Z para alfa, ela precisa também ter esse cuidado. Uma breve interrupção aqui, só para a gente recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo também sintonizados na rede Jovem Pan de rádio. Tema da vez aqui, pessoal, declaração de um desabafo da Rafa Justus, filha do empresário Roberto Justus e da Ticiane Pinheiro. Foi às redes sociais, ali na condição de uma jovem, dizendo que está ali afogada ali em obrigações, não está dando conta. E aqui está dando o tom da nossa discussão do momento com o neurocomunicador do Brasil, como eu gosto de chamá-lo, e merecidamente, nosso professor William Borghetti está aqui com a gente para dar esse papo reto. Mas, Pepe, eu estou convencido que talvez a solução passe por essas ansiedades que vêm do mundo virtual, ter menos virtualidade e mais mundo real, né? Eu acho que isso, hoje em dia, está sendo perdido cada vez mais. E você? Exatamente. O mundo real está sendo perdido pelos adolescentes, pela infância, por todas as pessoas em geral. Mas tem um ponto que eu acho interessante destacar, Marinho, que é o seguinte, eu sinto que os jovens, hoje em dia, William, ele tem uma carga extra escola muito maior que no passado. Eu lembro que eu conversei, por exemplo, com um amigo meu que tem uma filha de 14 anos de idade, ele falou assim, minha filha faz inglês, chinês, balé, canto, estuda... já pensando já no vestibular, daqui a 3 anos que quer estudar fora. Eu acho uma carga assim surreal. Eu falei, mas quando é que ela para pensar na vida? Quando ela para refletir? Quando ela para sair com as pessoas, para se socializar com outras pessoas? Então você não acha que isso aí também pode ser um grande problema? Também? A Jess fez uma carinha aqui de deboche. É por aí? Por quê? Não, eu entendo a pergunta do PP, a dor, a realidade que está, mas eu escuto e eu penso assim, que oportunidade, hein? Você poder fazer balé, chinês, inglês, você ter uma família que te apoia, você ter uma carga que vai te acrescentar intelectualmente, que vai te potencializar oportunidades e empregos. Então eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso como, nossa, difícil, hein? Não, mas Jess, a dificuldade... Existe um problema, desculpa, Aninha. Existe um problema que eu acho principal é o seguinte... Eu falo por mim, experiência própria. Eu consegui crescer mais, me desenvolver mais, no momento que eu estava sozinho, pegando um livro para ler, para estudar, no momento que eu estava conversando com amigos
compactuável do mesmo plano e projeto que eu, né? Quando você tem muita coisa, muitas atividades, né? Você deixa de viver também, né? Eu não. E você pode ter esse tipo de atividade extracurricular de outra forma. A minha filha, por exemplo, eu faço questão de deixar um tempo para ela não fazer nada. E ela fala, papai, eu estou entediada. Eu falei, curte o tédio. Curte o tédio é bom. Aninha é mãe de 2? É, certo? mãe de 2. Mãe de 2, Pepe, mãe de 1, mas eu quero ouvir nosso professor aqui comentando e a gente vai com a Aninha também. Eu acredito sempre, e sempre vou trazer, e sempre vou ser partidário aqui, do equilíbrio, né? Porque eu já tive casos assim de um menino estava entrando ali num processo de ficar muito triste, não queria fazer nada e tal. E um dia eu cheguei para a mãe dele e falei, eu posso conversar com ele? Você me permite conversar? E aí, quando eu conversei com ele, ele me disse, eu faço segunda, como o Pepe disse, né? Segunda karatê, terça mandarim, quarta, um monte de coisas e tal. Futebol. E aí eu falei para ele, como que você acha que isso se resolveria? E ele me deu a solução seguinte, ele falou, eu queria um dia livre. Uhum. Essa solução não veio de mim, veio dele. E aí eu cheguei na mãe e falei assim, o que você acha que dá para tirar aí e tal? E ela falou, ele falou, eu faço lá um violão de quarta lá, que para mim não é muito legal. E isso fez com que ele melhorasse na questão das notas e tudo mais. Então, assim, existe uma carga muito grande, é fato. A internet, ela piora as situações de bullying e toda essa coisa, mas também é importante saber que há valorização, porque há pouquíssimos anos atrás, o adolescente, o jovem brasileiro, não tinha oportunidade de ser alfabetizado. A gente está falando de 50 anos atrás, tinha muita gente que não tinha alfabetização. Então, de fato, existe um equilíbrio aí. Vamos ouvir da nossa mãezona, Ana Beatriz. Gente, mãezona, obrigada, André. Eu sou da turma... Nesse aspecto, eu sou um pouco da turma do PP. Eu acho que tem uma importância extraordinária no ócio criativo. Que é a criança escolher o que ela quer fazer. Tudo bem, os meus filhos são pequenos, mas escolher o que ela quer fazer naquele determinado momento que ela tem livre. Porque eu concordo com a Jéssica, eu acho interessante que a pessoa tenha oportunidades, ela tem que valorizar as oportunidades que ela tem, mas tem um ponto aqui que é o que essa criança verdadeiramente quer. O que esse jovem quer? Porque será que os pais só não estão transmitindo para os filhos aquelas oportunidades que eles gostariam de ter tido, sem necessariamente ser aquilo que aquele adolescente quer, ou até mesmo aquilo que aquele adolescente precisa naquele momento? Então, William, a minha pergunta para você é a seguinte, como que os pais podem se policiar para não simplesmente transferir aquilo que eles gostariam de ter vivido para os seus filhos, porque são pessoas distintas? É o tal de jogar a frustração para a geração da frente, né? Eu não consegui ser um jogador, eu não consegui ser um advogado. Eu tive isso. E jogar isso para a geração da frente. Eu vejo sempre que eu vou, né, de novo, defender aqui a minha área, que é a comunicação. Essa pergunta do tipo, o que você acha interessante? O que você acha importante? Né? Do tipo, você precisa fazer algo. Isso é nítido, é igual estudar. Eu não quero estudar. Não estudar não está na possibilidade, não existe. Você vai ter que estudar, ponto. Como é que a gente pode tornar isso melhor? Como é que a gente pode trabalhar? Porque senão fica uma coisa, como você disse, primeiramente ditatorial, né? Você vai fazer mandarim porque eu acho importante. E segundo, que fica uma coisa assim, vai fazer, vai obrigar, ele vai dar um... como disse o Vampeta uma vez, né? Eu finjo que joga, eles fingem que pagam, né? Então, vai ficar nisso. Como é que é essa frase do nosso velho Vamp? É maravilhosa, né? Eles fingem que pagam e a gente finge que joga, né? Clássico da sabedoria popular. Jess Peixoto, seus comentários. Não, então... Sei que você foi um pouquinho hostil com os pais e mães aqui. A gente tem que... Eles têm lugar de fala. Pô. Mas eu sou professora, eu tenho jovens que vivem essa realidade de serem excepcionais, de terem oportunidades excepcionais, e nem por um segundo eu me sinto comovida pelo fato que eles têm talvez poucas horas livres no dia para esse ócio criativo. Eu acho que esse ócio criativo está muito ligado a momentos em específicos que você vai vivenciar. Mas eu acho que existe uma diferença aqui. Você tem que fazer atividades que você gosta. Tem um livro, Garra, de uma pesquisadora da universidade
universidade, de alguma universidade dos Estados Unidos, acho que Yale, e ela fala sobre como precisa ter disciplina e continuidade. Então não é simplesmente fazer o mandarim pelo que o pai quer, mas é ter uma afinidade com aquilo. Claro, eu acho que existem coisas que os pais vão ter que ser autoritários e que não tem muito espaço para discussão, como estudar, por exemplo, inglês. Não dá para, não quer, mas o mercado pede, a vida pede, e eu quero te preparar para isso. E eu vejo uma diferença na criação, né, André? Nas crianças, principalmente da Ásia. Existe uma cultura muito forte da disciplina, do fazer, do preencher seus dias. Eu acho que estudar está muito ligado ao trabalho também, e a ensinar isso. Então, quando eu vejo essas realidades de oportunidades, de poder fazer muita coisa, eu comparo isso com, imagina uma criança que tem uma rotina de karatê, inglês, um monte de coisa, contra uma criança que tem uma rotina de não ter oportunidade, de ter esse vácuo de oportunidade gigante. Então, eu fico com dificuldade de me solidarizar tanto. Eu acho que é importante certo equilíbrio. Mas assim, por exemplo, um pai que não deixa o filho jogar videogame. Eu acho tudo bem. Ah, mas ele gosta. Eu acho tudo bem o pai querer que ele pratique durante os dias de semana alguma atividade intelectual em detrimento de jogar videogame. Faz parte. Ah, mas a criança sofre. É a vida. A gente tem que sofrer. Esse é um ponto interessante assim, que a Jess colocou. A criança tem que ser excepcional. Não tem que ser excepcional. Não tem que ser excepcional. Essa busca pela excepcionalidade tá fazendo a gente ser uma sociedade doente. É isso que está causando... E outro ponto também que eu acho interessante também é o imediatismo, né? Parece que você não pode aprender o chinês em outro momento. Quando você já estiver avançado no inglês, tem que fazer tudo junto. O imediatismo, né, tá acabando com essa geração e com essa sociedade, né? Aliás, um ponto nisso, uma frase que eu escuto muito de pais e mães que me procuram mas meu filho já tem 14, será que ainda dá tempo? Lógico. Claro. Tá maluco. Provavelmente é mais fácil aprender línguas mais cedo. Aí tem um ponto interessante que eu acho que é o seguinte. Não, mas você consegue aprender línguas sem ir para a escola e para a faculdade. Sem ir para a escola de inglês e viajar fora. A minha filha, por exemplo, não tem aula de inglês, mas ela fala inglês muito bem já, porque ouvi filme em inglês, ouvi música em inglês. Os jovens já estão expostos a outras línguas de forma natural hoje do que no passado, né? E aí, Marinho, tem um ponto que eu acho importante destacar, é o seguinte, né? A vida e o aprendizado, ele é constante. Você não tem que fazer tudo num ponto só para resolver o problema. No momento que a gente vai encerrando o Morning Show de hoje, para todo mundo que está nos ouvindo, a gente volta amanhã. Valeu! A gente segue, claro, adiante aqui com o nosso professor William Borghetti. Pode explicar. E de novo, né? Existe essa visão de que não vai dar tempo, de que tem que ser feito tudo de uma vez, que tem que ser colocado. A Jess pontuou bem que, por exemplo, a neuroplasticidade de um cérebro de uma criança é muito mais fácil para aprender um idioma. Se você pegar uma criança de 5 anos e levar ela para um país, a Alemanha, que fala um idioma totalmente diferente do nosso, 6 meses está falando alemão fluente, né? A gente, para aprender um espanhol, é um trampo, né? A cabeça... O meu é nojento. Mas é muito difícil e cada vez vai ficando mais difícil. Mas é preciso ter, de novo, o equilíbrio, porque senão a gente fala assim, eu quero que o meu filho de 5 anos aprenda 5 idiomas e faça todas as atividades, vai dar um problema. Eu acho que só tem uma... Posso só... Deve. Eu acho que tem uma questão que a gente está falando de desenvolvimento de habilidades que são desenvolvidas em aulas, em cursos, mas um ser humano em formação, como uma criança, como um adolescente, ele tem que desenvolver outras habilidades que ele vai conseguir desenvolver neste tempo livre que ele tem. A Jess traz exemplo dos países asiáticos, mas a gente vê lá diversos problemas de saúde mental também. A gente vê uma taxa altíssima de suicídios. Aqui também. Então, assim, acho que a gente não pode colocar como certo ou como errado, porque depende de uma série de fatores. E aí, como o William coloca, é alguma questão de equilíbrio. Considerações finais, por favor, professor William Borghetti. A minha consideração final é preciso ter equilíbrio, é preciso entender o contexto, é preciso ver também, a Jess citou a palavra habilidade, isso é muito legal porque muitas vezes a gente está querendo colocar uma coisa para um adolescente ali para que ele faça e ele não tem a menor habilidade, ele não gosta de fazer aquilo, ele não é bom, né? Então, também entender esse contexto e poder pontuar onde ele é muito bom. Porque a gente tem uma cultura também ruim que é assim, ele é 10 em português e 5 em matemática. Aí vai dar reforço em matemática, ao invés de potencializar o português. O que já é bom. É horrível. O papo maravilhoso e reto dado aqui pelo nosso professor William Borghetti, neurocomunicador do Brasil.